O União Brasil agora avalia lançar Sérgio Moro, inclusive a disputa ao governo de São Paulo. O João Vitor Rocha está conosco. Tem alguma aí, então, uma aposta da legenda? Isso poderia, então, se tornar viável, João Vitor? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Como você falou, ainda é uma aposta, ainda é uma sondagem, né? Eu conversei no dia de ontem com o Júnior Bozella, deputado federal e vice-presidente, primeiro vice-presidente do União Brasil aqui em São Paulo. O que ele me falou foi o seguinte, que uma parcela do União Brasil aqui em São Paulo, principalmente de deputados federais, eles querem que Sérgio Moro vá disputar o governo. E ele me deu 4 explicações. A primeira é a seguinte, porque seria um boom, daria um up, digamos assim, na possibilidade de aumento do número de cadeiras na Câmara dos Deputados vindos aqui do União Brasil em São Paulo. Principalmente porque Rosângela Moro seria o nome de puxadora de voto aqui em São Paulo para a Câmara dos Deputados, porque segundo Bozella, ela agregaria praticamente todos os votos de Sérgio Moro, e Sérgio Moro também vindo do governo, ele seria capaz de conceder diversos votos para a legenda da Câmara dos Deputados do União Brasil, de candidatos para a Câmara dos Deputados do União Brasil aqui em São Paulo. Então, o primeiro fator seria esse, dar um boom nas candidaturas dos deputados federais aqui pela União Brasil em São Paulo. O segundo fator, segundo o Júnior Bozella, é que a composição de chapa entre Rodrigo Garcia, do PSDB, para o governo, e União Brasil com Sérgio Moro para o Senado não estaria se encaixando. Rodrigo Garcia e Sérgio Moro não estariam conseguindo fazer uma composição muito boa entre eles para formar uma chapa conjunta, por alguns fatores, principalmente depois da saída de João Dória da candidatura à presidência da República, que era o tucano que tinha a melhor relação, o melhor diálogo com Sérgio Moro. E também as questões nacionais, já que o PSDB deve apontar o seu apoio para Simone Tebet e o União Brasil tem o Luciano Bivar. Para tentar costurar isso nacionalmente, o Rodrigo Garcia já falou que deve oferecer um palanque duplo, tanto para Simone Tebet quanto para o Luciano Bivar aqui em São Paulo. Mas essa composição de chapa não está encaixando muito bem entre Rodrigo Garcia e o Sérgio Moro. O terceiro fator seria justamente essa questão de um palanque puro aqui em São Paulo para a União Brasil. Luciano Bivar à presidência da República, Sérgio Moro ao governo de São Paulo, um outro nome do União Brasil aqui do estado para o Senado Federal e Rosângela Moro seria a candidata principal puxadora de voto para a Câmara dos Deputados. Segundo Luciano Bivar, seria muito importante ter aqui em São Paulo, no maior colégio eleitoral do estado, do país, ter uma chapa pura do União Brasil. E o quarto fator seria justamente as pesquisas eleitorais. A última pesquisa da semana passada, que mostrou Sérgio Moro com cerca de 20% das intenções de voto ao Senado, essa parcela do União Brasil acredita que ele conseguiria transformar isso para o governo, assim como o que o Júnior Bozella me falou, acontece com Márcio França. Márcio França tem cerca de 17% a 20% nas pesquisas ao governo e aparece com essa mesma porcentagem nas pesquisas para o Senado. Então eles acreditam que Sérgio Moro pode fazer a mesma coisa e com esses 20% ele apareceria na segunda colocação. Então teria uma candidatura bastante viável, atrás apenas nesse momento de Fernando Haddad e com chances claras de disputar o governo federal, o governo estadual num segundo turno. Segundo Bozella, então estaria todos os lados acomodados. Bivar teria um palanque, Sérgio Moro uma candidatura própria e consolidada. Os deputados federais estariam satisfeitos porque teriam 2 puxadores de voto. Um quarto nome teria condição de disputar uma vaga no Senado e Rosângela Moro estaria disputando o deputado federal. Eu conversei com alguns outros nomes do União Brasil também, Marcelo, porque me falaram o seguinte, o Milton Leite, que é presidente da Câmara Municipal aqui de São Paulo, ele é o segundo vice-presidente do União Brasil em São Paulo e me falou o seguinte, ele é muito próximo de Rodrigo Garcia, é bom a gente lembrar esse detalhe. Ele me falou que o apoio do União Brasil aqui em São Paulo é de Rodrigo Garcia. Ele descartou essa possibilidade de Sérgio Moro disputar o governo. Um outro nome, deputado federal importante do União Brasil, que preferiu conversar comigo em off, falou o seguinte, para os diretórios dos outros estados, a informação que a gente tem é que Sérgio Moro não vai disputar o governo. O apoio do União Brasil é para Rodrigo Garcia. Então, para os outros estados, a informação é também desse apoio a Rodrigo Garcia. E eu conversei também com a equipe do Sérgio Moro, que me falou o seguinte, na semana passada, Moro falou que é pré-candidato ao Senado. Porém, a gente já sabe que, abre aspas, e essa foi a palavra que me usaram, já existe na praça esse boato que ele pode disputar
o governo de São Paulo. Então, o que me confirmaram é que a informação, sim, ela existe, ele já foi sondado. Então, a decisão seria do União Brasil. União Brasil que teria que decidir se quer apoiar Rodrigo Garcia ou quer lançar um candidato próprio ao governo de São Paulo. Matos. Exatamente, João. Agora, hoje nós também temos aí um prazo do Tribunal Superior Federal em relação às federações, né? Nós já tivemos alguns partidos que fizeram o uso, então, da federação, que é uma novidade para 2022. Então, o prazo se encerra hoje e a tendência é que as federações que já foram, inclusive, autorizadas, nós tenhamos, então, essas apenas e não haja nenhuma corrida aí de última hora por uma federação partidária ainda, né? Exato, Marcelo. O Tribunal Superior Eleitoral recebe até hoje esses pedidos e no momento foram 3, né? A gente já sabe que já foram 3 pedidos para a junção dos partidos e não deve ter nenhum nessas últimas 24 horas, digamos assim. Temos a composição da federação partidária do PT, o PCdoB e do PV, que tem a Gleisi Hoffmann como presidente dessa federação e garantido o apoio, obviamente, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também temos a composição do PSOL e da Rede, que tem em Guilherme Boulos, do PSOL, o seu presidente, e também já sinalizou esse apoio ao ex-presidente Lula. E o terceiro requerimento, o terceiro pedido de composição de federação partidária vem do Cidadania e do PSDB, que teria em Bruno Araújo, o presidente nacional dos tucanos, o seu presidente dessa federação. A gente lembra que essas federações é uma espécie de manobra que os partidos têm agora liberados para se juntarem as suas bancadas, criarem bancadas maiores para poder ter uma chance de morder, digamos assim, um valor maior do fundão eleitoral para poder gastar durante as eleições deste ano. Mas, claro, esse benefício vem com algumas exigências, como, por exemplo, diferente das coligações que podem ser rompidas ao longo do mandato de 4 anos, essas federações partidárias não podem ser encerradas. É obrigatório que eles se mantenham durante 4 anos, inclusive na eleição municipal de 2024, Marcelo. João Vitor Rocha, daqui a pouco ele volta conosco aqui na programação da Jovem Pan. Eu volto agora com a Cristina Grêmio para analisar a situação de Sérgio Moro. Como político, é um ótimo juiz. Que confusão, hein, Cristina? É bem isso, viu, Marcelo? Como político, é um ótimo juiz e a gente deve, sim, gratidão a ele enquanto juiz, pelo trabalho feito na Lava Jato, apesar de todos os questionamentos, alguns deles legítimos. A gente sabe que nunca o Brasil teve tanta esperança de combate à corrupção quanto naquele período. Infelizmente, o aparelhamento da alta corte do judiciário feito pelo PT, nos anos do PT, estão impedindo de a gente continuar vendo, né? E a gente está, infelizmente, tendo que assistir ao desmonte da Operação Lava Jato, partindo das entranhas do judiciário, com todas as manobras para descondenar Lula e toda a sua quadrilha. Aí, dito isso, Sérgio Moro na política, né? Eu estava aqui pensando, enquanto eu ouvia a reportagem, os relatos aí das várias especulações. Para mim está parecendo mais balão de ensaio essa história de Sérgio Moro, o governador de São Paulo. Mas eu estava pensando aqui, poderíamos ter, né, os eleitores paulistas poderão ter 3 ex-ministros de Bolsonaro disputando o governo do estado de São Paulo, que são Tarcísio Gomes de Freitas, o Abraham Weintraub, que já está um nome aí sendo especulado também, e o próprio Sérgio Moro. Quem demonstrou ser um melhor gestor desses 3? Quem vai ser olhado pelo eleitor de direita ou mais conservador e considerar aí como um possível voto? Eu acho que Sérgio Moro não está nessa disputa, não. E aí eles falam em pesquisas internas, 20%, para o Senado pode ser. Eu acho que para cargos do Legislativo tem tudo a ver, gostando ou não da atuação política de Sérgio Moro, tem tudo a ver você colocar alguém que vem do Judiciário, que tem uma experiência com leis, um conhecimento, para entrar para o lado e que elabora as leis, né? Porque o Legislativo elabora. Então, Senado ou Câmara Federal, como é o caso da esposa dele, inclusive, porque a Rosângela Moro é advogada. Então, faz sentido. Não que não possa haver representantes de outras profissões na Câmara, pode e deve, mas a gente parte do pressuposto de que quem já escolheu como profissão lidar com leis, seja no judiciário, seja na advocacia, vai ter um trato melhor na elaboração de leis. Eu acho que Sérgio Moro, se sair, vai sair para deputado federal, o que seria ruim
as aspirações dele como político, mas é o que faz mais sentido. Para o Senado, a disputa em São Paulo também é muito grande, muito acirrada, e eu tenho para mim que Sérgio Moro é meio como João Dória, não gostaria de entrar numa disputa para levar uma surra nas urnas e ficar desmoralizado. E também outro detalhe, né, Cristina, em relação às pesquisas para o Senado, né, nós tínhamos no ano passado, na última eleição, praticamente eleita Dilma Rousseff, e ela ficou muito longe disso. Então as pesquisas também que são realizadas para o Senado, em geral, erram muito, né, evidentemente. E a gente viu um cenário ali mostrando já a subida do Tarcísio, ele está muito próximo já do Haddad, depois está praticamente empatado com o Márcio França, né, como você disse, e a gente sabe que no auge do PT, no auge de Lula, de eleições seguidas aí, 2 vezes Lula, 2 vezes Dilma, nunca o partido governou aqui em São Paulo, né? Há uma hegemonia muito forte do PSDB. Nesse momento a gente observa aí muita dificuldade de fato para um desgaste, para manter essa hegemonia, mas de qualquer forma também seria um páreo muito duro para Sérgio Moro também nessa disputa, né, Cristina? E veja, de novo falando das pesquisas, né? Haddad não conseguiu se reeleger prefeito de São Paulo. Tá certo que ele tentou dar um upgrade no currículo se lançando presidente da República, mas foi um fiasco. Teve, obviamente, uma união das esquerdas e das esquerdas radicais, que são barulhentas, tem todas 2, 3, 5% ali, mas na união acabam conseguindo dar um volume de votos maior, mas ele ficou conhecido no Brasil inteiro como o poste de Lula, o candidato que saiu do forno do Departamento de Polícia Federal aqui em Curitiba, direto da cela do ex-presidente Lula enquanto presidiário, né, enquanto corrupto condenado, que ele foi em 3 instâncias, e não deixou de ser corrupto só porque houve aquela manobra de descondenação. Não foi inocentado, nunca foi inocentado, embora eles tentem plantar essa fake news aí todo santo dia. E Haddad está atrelado a toda essa imagem do PT. Ele foi ministro da Educação dos governos petistas, foi responsável por produtos, né, e livros e kits e programas muito questionados, até hoje questionados na área educacional. Então não é por uma oposição ao PT, é questionado por educadores, por estudiosos da educação. Quer dizer, você colocar lá para criança pequena ler livrinhos sobre ideologia de gênero, está tudo muito errado. Foi por acaso o então deputado Bolsonaro que trouxe essa questão, mas o fato é que os kits estavam comprados, só não foram distribuídos depois que foram jogados ao vento, né, que a população ficou sabendo o que o então ministro da Educação, Haddad, tramava. O eleitor olha para tudo isso. Então essas pesquisas aí são bem questionáveis também para o governo de São Paulo.